Muito obrigado por adquirir a processadora de carimbos UV-Force da Globo Carimbos. Você receberá em seu endereço uma caixa como esta. E dentro desta caixa, após abri-la, você encontrará a escova para fazer a lavação do fotopolímero, o aplicador com espátula exclusivo da UV-Force. Também você encontrará 4 pés emborrachados, que depois nós vamos mostrar como fixá-los na sua máquina. Uma bandeja metálica para que você possa lavar as borrachas fabricadas na sua processadora. Ainda encontrará 2 vidros que não podem estar arranhados nem quebrados, com os suportes exclusivos. Ainda 2 jogos de espaçadores de acrílico, sendo 2 de 2 mm e 2 peças de 3 mm para ajustar a altura do seu carimbo, além da máquina e o manual. Assim que você retirou a sua máquina da embalagem original, você deve recolocar os 4 pés emborrachados e assegurar de que a máquina esteja firme e no nível. E ainda, abra a tampa frontal da sua processadora e verifique se as 8 lâmpadas estão inteiras, se elas não quebraram durante a viagem. Você vai observar que tanto o painel frontal quanto o display possuem uma película de proteção que você poderá retirar caso prefira. Conecte o cabo elétrico na rede de 110 ou 220 volts aterrada. A seleção de voltagem automática, um LED indicará a voltagem da sua região. Ao ligar a processadora, alguns LEDs indicarão o funcionamento das lâmpadas. São 4 em cima e 4 embaixo. Observe que as 4 lâmpadas azuis em cima e 4 embaixo, ao acenderem, comprovam que as 8 lâmpadas do equipamento estão acendendo conforme a programação original da máquina. Aproveite para apertar o botão da bomba de ar. Você conseguirá ouvir o ruído da bomba e sente o ar saindo na ponta. Será utilizado na fabricação do seu carimbo. Após esses ajustes e o autoteste inicial, a sua processadora UV-Force está pronta para o uso. Bom, essa arte que nós já imprimimos e escurecemos, a gente leva até o vidro que está disposto no suporte em cima da máquina. Nós vamos precisar colocar uma folha protetiva, essa que é vendida em rolo ou em folhas. Eu já cortei ela maior um pouco do que o tamanho da arte que eu preciso fazer o carimbo, só que ela precisa ficar bem esticadinha para não entrar ar por baixo. Então se faz de umedecer ao redor do papel vegetal sem encostar nele, e depois a gente posiciona a folha protetiva e tira o ar para deixar ele bem esticado. Esse aplicativo desenvolvido por nós, ele tem aqui uma esponja que eu mergulhei ela na água e coloquei aqui dentro, e agora, à medida que eu passo, ela vai soltar essa água em cima do vidro. A finalidade dessa água é exatamente fixar bem essa folha protetiva sobre o papel vegetal que eu acabei de imprimir. Então eu coloco aqui a folha protetiva. Com o lado da espátula eu tiro esse ar, dá para ver as bolinhas saindo aqui de baixo, ó, né? O ar que estava preso aqui embaixo. Então eu tiro todo o ar até que ele fica bem esticado, sem nenhum volume. Uma vez que nós retiramos todas as bolhas de ar que estavam por baixo, nós vamos aplicar agora a guarnição. Ela é cortada no sentido de contornar o carimbo. Então ele não precisa ser uma medida muito exata. A gente tira essa fita dupla face aqui atrás. E essa guarnição, então, ela é colada, mantendo uma distância aí de 0,5 centímetro da borda, da extremidade dos carimbos. No caso aqui, didaticamente, estamos fazendo apenas um carimbo para facilitar o entendimento. Poderíamos ter vários carimbos e estaríamos agora colando essa fita ao redor dessa área toda dos carimbos. Eu não vou fechar 100%. Eu vou deixar uma extremidade pequena para que o excesso de polímero, caso eu coloque excesso, ele possa fluir através desse espaço que está ficando entre os cortes da guarnição. Feita a aplicação
desta guarnição, nós vamos aplicar o fotopolímero. O fotopolímero então é um produto bastante viscoso. Essa viscosidade ela muda com a temperatura ambiente e nós vamos aplicar então ele de formas a ele preencher essa piscina, essa área que nós acabamos de delimitar. Se tiver excesso de fotopolímero, ele vai ser drenado, não há problema nenhum. O que não pode acontecer é deixar faltar fotopolímero, porque na falta do fotopolímero a borracha ela fica embarrigada, na hora de carimbar ela não vai ficar legal. Se conseguir observar bem esse fotopolímero, a gente vai ver que se depositar algumas bolhas. O produto é muito viscoso, quando ele desce ele acaba agarrando o ar, formando essas bolhas. E nós precisamos tirar essas bolhas. Nas outras máquinas do mercado, você precisa furar ou pegar um conta-gotas e chupar fora essas bolinhas de ar. No caso da nossa máquina, o nosso equipamento tem uma bomba de ar. As outras máquinas no mercado, elas não possuem esse sistema que eu vou apresentar para vocês agora. Ela é uma bomba de ar que faz uma saída de ar nesse bico que a gente usa injetando em cima das bolinhas de ar e ele acaba expulsando essas bolinhas de ar de dentro do fotopolímero. O objetivo é abrir um canal por dentro desse fotopolímero até a bolha para que a bolha de ar possa sair e dessa forma a gente então tem as bolhas que quando é feito o buraco em cima dela, elas conseguem vazar, drenar e não ficam mais na área do carimbo. Uma vez que você tirou as bolhas maiores, ou o pior são as bolhas que se depositam lá no fundo, junto no papel vegetal, são as bolhas que podem vir a interferir na qualidade do carimbo, né? Feita essa aplicação aqui, essa remoção das bolhas de ar, nós podemos desligar a bombinha, aguardar a recomposição do fotopolímero neste volume que nós estamos fazendo o carimbo. Agora nós vamos aplicar o último insumo na produção do carimbo, que é a nossa folha base. Então essa folha base, nós cortamos ela no tamanho dessa guarnição. Então eu posiciono aqui e recorto para usar somente o que eu vou precisar para esse carimbo. Ele tem um lado que é áspero e um lado que é liso. Eu vou pegar o lado áspero, vou dobrar no meio e vou aplicar do meio para as extremidades para que não forme mais bolhas de ar nessa área do carimbo. Agora nós vamos aguardar uns segundos até que esse polímero novamente se posicione dentro dessa área delimitada para a fabricação do carimbo e vamos colocar as réguas que acompanham a máquina, que são os distanciadores, os espaçadores, né? Que com a máquina é fornecida espaçadores de 2 mm e 3 mm. Lembrando que para os carimbos autotintados, a espessura recomendada pelo fabricante é em torno de 2 até 2,3 mm de espessura. Por isso nós usamos as réguas de 2 mm. Colocamos então o próximo vidro aqui em cima. Não tem como errar porque as cantoneiras próprias já posicionam o vidro na posição correta e deixam o espaço para que a gente possa colocar esses fixadores no vidro e pronto. A parte artesanal de fabricar o carimbo já está pronto. Nós agora vamos inserir esse conjunto dentro da máquina. Existe um limitador para saber até onde esse vidro pode ir, né? Ele é feito para encaixar exatamente como está aqui, sem nenhuma forma de fazer de forma errada. Não tem como fazer de forma errada, ela é feito para isso, né? E atrás dessa gaveta nós temos uma chave especial que a máquina só gera luz com a gaveta fechada. Então, no sentido de proteger o operador dessa luz ultravioleta, a tampa tem que estar fechada para a gente poder ligar o tempo de exposição de luz ultravioleta em cima do fotopolímero. Depois que o conjunto já foi colocado dentro da gaveta e a gaveta está fechada, nós vamos configurar os tempos de funcionamento das lâmpadas da máquina.
Nós configuramos 3 tempos distintos, né? São o timer das lâmpadas superiores, o timer das lâmpadas inferiores e, por último, o timer do banho final. Nas lâmpadas superiores, eu entrando em modo, ela vai vai pedir que eu digite o tempo em segundos, minutos ou horas que essas lâmpadas devem ficar acesas. Eu vou para o dia de hoje aqui, nós estamos gravando com uma temperatura de aproximadamente 20 graus. Eu vou usar a temperatura das lâmpadas, o tempo das lâmpadas superiores de 11 segundos. Vamos lá, então eu vou levar o timer até o campo de segundos e aqui eu vou apertar em mais até chegar no tempo que eu quero, 11 segundos. Confirmo esse tempo, as lâmpadas superiores estão configuradas. Vamos agora para as lâmpadas inferiores. Então eu entro em modo de configuração, o timer inferior eu vou ajustar para alguma coisa como 45 segundos. Então eu vou pressionando aqui até ele chegar no tempo que eu quero ajustar e confirmo com a tecla confirma. Confirmado. E vamos para o tempo do banho final, que eu vou estipular em 2 minutos. Portanto, eu entro em modo de configuração, vou ajustar aqui para 2 minutos e confirmo. Confirmados os 3 tempos, eu posso clicar a tecla iniciar para que acendam as lâmpadas de cima, o que nós vamos poder acompanhar pelos LEDs frontais da máquina. Carimbo iniciado. Estão acesas as lâmpadas de cima, que nem o display está indicando. Ele vai dar o tempo, vai desligar as lâmpadas de cima e vai acender as lâmpadas de baixo. Todas as lâmpadas estão acesas e funcionais, enquanto o tempo lá no display está em contagem regressiva. A próxima etapa, após concluídos os 2 tempos, será tirar o carimbo de dentro da máquina. Nós vamos lavar com o detergente neutro e posteriormente voltar dentro da bandeja, mergulhado em água com o poste X, para tirar a resina, a cola que fica ainda no carimbo e o endurecimento final dele. Depois de lavado com o detergente neutro, a borracha está pronta para o banho final. Esse banho final é feito mergulhando a borracha recém-fabricada em água diluída, com poste X diluído dentro dele, um pacotezinho de 160 gramas. Nós diluímos em 5 litros de água, ele pode ser reaproveitado inúmeras vezes, várias vezes, né? Então a gente abre a tampa da máquina, encaixa a bandeja que foi feita no tamanho exato para essa bandeja e com a borracha ali dentro, nessa mistura de água com o pós-exposição, nós vamos dar o iniciar. A mensagem já informa: insira a bandeja, pressione início. Vamos pressionar o início e agora a máquina vai ligar as lâmpadas corretas e fazer essa exposição final do carimbo, que nesse caso foi configurado previamente para 2 minutos. Fernando.